Bem-vindo ao Essencialmente. Espero que vocês tenham acompanhado nossos quadros, nossas entrevistas, que esse quadro nasceu com um propósito, como venho falando aqui para vocês. O propósito de compartilhar mais sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre saúde e bem-estar. E minha entrevistada de hoje é Lígia Herberelli. Tudo bom, Lígia? Tudo jóia, Márcia. Ela é fisioterapeuta e tem uma técnica, vamos dizer assim, né? Muito pra gente é nova, por isso que me chamou a curiosidade de saber exatamente o que é a microfisioterapia. Mas não é novo assim, não é? Não, Márcia, a microfisioterapia, ela surgiu, as primeiras pesquisas em 82, e ela foi desenvolvida na França, e só um pouco mais tarde, já no ano 2003, 2004, foi que veio chegar ao Brasil. Então a gente pode dizer que é novo, se a gente comparar com as outras ferramentas da fisioterapia, mas já tem algum tempo que ela vem se desenvolvendo. E ela é aplicada em que situação? Em que momento da vida da gente, ou em qualquer momento da vida da gente, a gente pode procurar a utilizar? É uma alternativa? É uma terapia? Como é que a gente poderia definir melhor a microfisioterapia, Lígia? Certo. Então, assim, a microfisioterapia, ela se insere dentro de um termo que foi criado pelo Ministério da Saúde, pelo governo, que é as práticas integrativas e complementares em saúde, certo? Então, esse termo foi criado justamente para quebrar um pouco essa terminologia do alternativo. Porque quando você fala em alternativo, você está se referindo à exclusão. Ou eu uso isso ou aquilo. Então, as práticas integrativas, elas vêm para somar. E elas vêm dentro dessa visão de você ver o ser humano como um todo, ao invés de você ficar tratando as partes do corpo. Então, a gente está acostumado com a abordagem de saúde mais convencional, onde você vai para os especialistas. Então, se eu estou com a dor no joelho, eu vou para um ortopedista e que é especialista no joelho. Mas, às vezes, quando a gente vai para a visão integrativa, a gente sabe que o problema do joelho ele pode ter uma origem como, por exemplo, um problema na pisada. Às vezes, um músculo que está doendo no joelho pode ter relação com um problema visceral. Então, a visão integrativa, ela permite a gente integrar as partes de um todo, inclusive as outras dimensões que não são físico, né? O emocional, o espiritual e a parte psíquica como um todo. Então você acaba que tendo uma visão sistêmica, né? E aí você atua no corpo inteiro. Isso. Ou por partes também? A gente atua no corpo inteiro. Então é bem interessante você perguntar isso, porque como as pessoas estão acostumadas, né? Aí até no fisioterapeuta, eu estou com dor nas costas. E normalmente o tratamento é no local da dor. Na microfisioterapia é diferente. Às vezes, o local da dor não é onde está a origem do problema. Então, a gente vai passar a mão no corpo todo, literalmente, porque é uma técnica de terapia manual. E como é que ocorre? Como é que acontecem as sessões? Bem, na verdade, o paciente chega e a gente vai perguntar para o paciente quais são as queixas que mais estão incomodando. Então, esse paciente ele pode vir com uma queixa física, por exemplo, dores, enxaqueca, ou ele pode vir com queixas de refluxo, problema de intestino constipado, digestivos, as mais variadas queixas que você puder imaginar, alergias alimentares. E pode vir com queixas que abrangem mais a parte psíquica. Então, a gente tem paciente com depressão, paciente com ansiedade. E o que a gente vai fazer? A gente vai buscar no corpo, através da terapia manual, regiões endurecidas, que é como se essas regiões elas tivessem perdido o ritmo vital delas, porque todos os nossos tecidos eles têm uma vitalidade. Quando eles perdem essa vitalidade, a gente percebe que ficou duro quando a gente passa a mão.
E aí então a gente... são as regiões, vamos dizer assim, de tensões no nosso corpo? Não é bem assim, porque quando você se refere à tensão, você tem que palpar com força para sentir. Ai, tá duro esse músculo aqui. Já a perda do ritmo vital, você percebe com um toque suave, sutil. Inclusive, para quem não está acostumado, tem até dificuldade de perceber, porque ele passa e a mão vai. Mas é um treino que a gente tem que fazer, porque a nossa mão ela vai funcionar como uma espécie de antena para perceber essa perda de ritmo vital. E aí, quando eu identifico isso, eu vou identificar quais órgãos foram afetados ou tecidos, e depois eu vou estimular para o corpo eliminar a memória do agressor que causou aquela rigidez, digamos assim. Então, esse estímulo que eu vou fazer é para o organismo usar os próprios recursos do corpo dele para fazer a autocura. Então, na verdade, é como se a gente fosse um catalisador, mas quem se cura é o organismo. Ele, em algum momento, por uma agressão, que pode ser uma agressão física ou emocional, ele perdeu essa capacidade, mas quando a gente estimula, é como se eu estivesse retomando para ele a informação do que ocorreu no passado. Olha, lá aconteceu isso, você não teve condição de reagir a isso, ou porque você estava frágil, ou porque a agressão foi intensa, mas agora está aqui de novo, eu estou te dando a informação e agora você é capaz de resolver, digamos assim. Você pode dar um exemplo para a gente, assim, por exemplo, de algum trauma, né, mais comum na vida da gente, e aonde isso se reflete? Em qual parte do corpo? Sim, eu posso tentar trazer exemplos da prática, né? Então, por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que ela vinha com um problema de fissura anal. Você vê, né? Que é uma parte que ninguém vai imaginar que vai para o fisioterapeuta para aquilo. Então, ela tinha um problema de hemorroidas com um vaso que se exteriorizou e a proctologista recomendou que ela fizesse uma cirurgia, porque aquilo dificultava a higiene dela, não era por dor. Ela fez, só que devido a ela ter vivido a cirurgia com muita aflição, ela achou que a cirurgia fosse gerar problemas, ela topou o tratamento, mas ela ficou com receio de dar errado. Ficou ansiosa, ficou temerosa, pensando muito negativamente em relação a isso. E isso dificultou a reparação do tecido e gerou uma hipertonia do músculo elevador do ânus, que é um músculo do assoalho pélvico. Então, devido a essa hipertonia, o músculo em tensão não conseguiu reparar a ferida. E quando a gente foi fazer a micro, a gente identificou isso. E aí o que é que acontece? Não foi a cirurgia em si, foi como ela viveu a cirurgia. Então ela ficou traumatizada com a cirurgia. Ela disse assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria de novo. Olha, para algumas pessoas a cirurgia funciona, para você não funcionou porque você vivenciou de uma forma tensa, né? Então eu costumo dizer que existe 2 tipos de lesão. A lesão em F, que é algo do ambiente que realmente é nocivo. Então pode ser, por exemplo, um trauma, uma pancada, um atropelamento, um acidente de carro. E tem as lesões em G, que é o como você vive a situação. Então, para algumas pessoas, ser demitido é ótimo, porque é tudo que ela queria, ela não aguentava mais aquele emprego. Mas outra pessoa pode viver aquilo de uma forma desesperada, eu perdi a minha fonte de renda e aquilo ali ser um trauma. Então, as lesões em G é aquilo que não é nocivo para todo mundo, vai depender da forma como a pessoa vive. Que coisa boa, né? A gente saber que existe uma terapia que vai profundo, né? Não é superficial, não trata exatamente só o físico. Na verdade, Márcia, a gente tem que ser bem cuidadoso quando toca nesse assunto, porque a gente não pode invadir a área do psicólogo, né? Então, assim, o que a gente faz é tratar a parte somática, que é o quê? É como o psicológico interfere no físico, certo? Então, algumas vezes, a psicologia não consegue abordar certos traumas, porque aquele trauma ele ficou no inconsciente, a pessoa não consegue acessar, foi uma coisa da vida fetal, foi uma coisa da vida intrauterina, mas o corpo guardou a memória. E o que a gente faz é seguir os mapas corporais. Então, os franceses que criaram essa técnica, eles desenvolveram mapas, onde cada parte específica do corpo é referente a uma memória. E aí a gente toca, quando a gente... Não me pergunte como que eles fizeram isso, porque eu acho que deve ter sido um trabalho muito longo. Eles passaram 9 anos só para desenvolver o primeiro módulo da microfisioterapia. Então, assim, a gente só fez aprender, que não é fácil, e reproduzir. Então, quando você me pergunta
como você faz para exercer essa parte do psicológico? Na verdade, eu vejo lá no mapa que a área que eu toquei e que está dura se refere àquela memória. Há uma memória de abandono, há uma memória de medo, tem tudo lá no mapa escrito para mim. E nem tudo a gente fala para a pessoa, porque às vezes você tem que perceber se a pessoa está preparada para lidar com aquela informação ou se aquilo de repente não vai virar uma outra agressão para ela. Né? Mas se é um paciente que está no psicólogo, que está sendo acompanhado, a gente diz, olha, leva essa informação para ele, para vocês aprofundarem, e aí os tratamentos vão se complementar e vão surtir um efeito melhor e mais potente. Lígia, muito obrigada pela tua participação aqui no Essencialmente. Espero que vocês tenham gostado de descobrir, né, para quem não conhecia, a microfisioterapia. Eu que agradeço, Márcia, foi um grande prazer. Prazer foi meu e até a próxima.